Olá, pessoal, tudo bem? No programa de hoje, no Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre o Agosto Laranja, né, que é um mês aí de conscientização sobre a esclerose múltipla. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Sumaya Afif, que é diretora jurídica, responsável pela área de relações governamentais da ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Seja muito bem-vinda, Sumaya. Obrigada, eu que agradeço aí o convite da gente poder falar um pouquinho sobre a esclerose múltipla, nesse mês tão importante, que é o mês da conscientização da esclerose múltipla aqui no Brasil. Pois é, Sumaya, essa campanha dos meses coloridos e das campanhas, né, começou lá com o Outubro Rosa, já tem um tempo, super sucesso, e aí os outros meses também ganharam cores. E a gente está discutindo agora em agosto essa questão da esclerose múltipla. Queria que você falasse um pouco de quantos brasileiros são atingidos por ela, o que é a esclerose múltipla. Queria que você desse detalhes mesmo dessa doença e chamasse a atenção para a importância aí da prevenção e do tratamento. Então, vamos lá. Primeiro é importante a gente tirar os estigmas dessa doença. Então, é muito importante a gente saber que não é uma doença contagiosa, não é uma doença de idosos, é uma doença de jovens, de adultos jovens, né? É uma doença neurológica e que acomete o adulto na sua fase produtiva da vida, né? Entre os 20 e 40 anos. A predominância é em mulheres e caucasianas, brancas, né? A gente tem incidência em negros e asiáticos com menor predominância. E aqui no Brasil são 35 mil brasileiros que sofrem com a esclerose múltipla, num subdiagnóstico, porque como ainda é uma doença na categoria dos raros, e como o diagnóstico ainda também é um acesso limitado, a gente entende que tem um pouco mais de pacientes aí, em torno de uns 50 mil. Fala um pouco para a gente da importância da conscientização desse mês, né? Agosto Laranja, a gente ter um mês inteiro para falar desse tipo de doença. Então, lá em 2006, a ABEM fez uma das primeiras ações de advocacy, né, que é dessa relação com o governo, para a gente conseguir ter uma data no calendário oficial, para que a gente pudesse lembrar, né, de quanto é importante ter políticas públicas, ter um diagnóstico precoce facilitado para essas pessoas e ter um tratamento, um acompanhamento, para que a pessoa acometida pudesse ter mais tempo de vida independente. Com tudo isso, a gente teve aí várias cores nos meses, né? A gente tem o Outubro Rosa, como você citou, a gente tem o Novembro Azul. No mês de agosto, a gente tem um arco-íris, porque tem a violência doméstica, que também de mulheres, que a gente tem que lembrar, que é o Lilás, né? Que também é agora no mês de agosto. E isso faz com que toda a sociedade se mobilize em razão da conscientização da patologia, que é a nossa intenção aí com as campanhas de divulgação nesse período. Quais são aí os principais sintomas que servem de alerta para a esclerose? Então, os principais sintomas da esclerose múltipla, a gente pode tratar a esclerose múltipla em três momentos, né? Porque eu tenho a forma remitente recorrente, que é a forma mais comum da esclerose múltipla, e ela acontece em picos, em surtos, que é a atividade inflamatória da doença, depois a gente tem a remissão. E para essa categoria, a gente tem os primeiros sintomas com tremores, sensibilidades em alguma parte do corpo, que a gente chama as parestesias, aquelas pessoas que caem com alguma frequência, aquelas pessoas que têm uma falta de equilíbrio, ou que têm uma fala um pouco mais balbuciada, sugerem aí sintomas neurológicos, e a gente pede para que faça uma consulta ao neurologista, para poder identificar desde cedo alguma lesão de ordem neurológica que possa ser caracterizada por uma desmelinização e então aí ter o diagnóstico da esclerose múltipla. As outras duas formas de manifestação da esclerose múltipla é a secundariamente progressiva, que é quando a pessoa acometida pela EM evolui depois dos 5, 6 anos de doença, ela passa a ter uma progressão gradual desses sintomas, ainda que com menos surtos. E a forma primária progressiva, que é quando a pessoa com esclerose não tem surtos e ela só tem a progressão da doença. Lembrando que a esclerose múltipla é uma doença crônica e progressiva. E na fase de progressão, ela acomete aí de forma degenerativa.
Então, é por isso que a gente pede essas campanhas de conscientização, para que a gente tenha o diagnóstico precoce e mais rápido possa tratar essas pessoas, e mais tempo de vida independente a gente possa dar a elas. Pois é, eu queria falar com você como é que é feito o diagnóstico da doença e qual a importância desse diagnóstico precoce. Sim. O diagnóstico, hoje a gente tem algumas formas de ter esse diagnóstico. Ele pode ser de forma simplesmente clínica, o médico ele pode identificar os sintomas de ordem clínica, se for um médico especialista, ele já vai identificar que é uma sequela neurológica decorrente de um processo de desmelinização, e aqui eu vou te pedir até uma licencinha só para explicar o que é essa desmelinização, porque os nossos neurônios, eles são feitos em dois tempos, né? O núcleo dele, que a gente chama, que é a célula, e o axônio, que são as perninhas, onde a gente tem a condução do pulso nervoso. Quando esse axônio é envolvido por uma camada de proteína que chama mielina. Quando os nossos glóbulos brancos entendem que essa mielina é um órgão, um agente estranho, elas combatem eles, e aí a gente tem esse pulso interrompido. Por isso que a gente fala atividade inflamatória, quando eu tenho essa lesão, que seriam, então, os surtos. Ou a gente pode ter esse daí detectado por meio dos exames de ressonância magnética, de líquor e de potencial evocado, que são os 3 exames que vão identificar a existência da esclerose múltipla nessa pessoa. Por que a gente fala do diagnóstico? Hoje no Brasil, a gente tem um tempo que a gente chama a jornada do paciente entre a suspeita do diagnóstico e a conclusão desse diagnóstico em torno aí de 24 meses, 2 anos. É muito longo, né? As janelas de tratamento, as janelas de oportunidade se dão nos primeiros 6 meses de diagnóstico, ou seja, quando a doença está em alta atividade e eu consigo identificar e tratar de forma mais eficiente. Por isso que a gente faz essas campanhas de conscientização, para que a gente consiga ter aí os diagnósticos mais precocemente. Uma outra questão é se a esclerose pode impactar o cotidiano dos pacientes, né? Você falou aí, por exemplo, de quedas, né? Isso pode causar aí, enfim, fraturas e tal. A gente vê muito isso nas pessoas da terceira idade, assim, né? Eu, por exemplo, eu tenho um pai de 86 anos e ele já caiu, né? Ele teve enfim, sintomas aí que tem alguma relação com essa questão. Os familiares têm que ficar muito atentos. Mas você disse também que a esclerose não é só, né, uma doença de gente na terceira idade. Assim, tem muitas pessoas que têm esclerose. Então, eu queria esclarecer isso com você, falar um pouco, né, desse cotidiano, como que a esclerose pode impactar o cotidiano dos pacientes de uma maneira geral. Excelente. Então vamos lá. Lembrando que se esclerose múltipla não é uma doença de idoso, é uma doença que não tem cura e que ela é progressiva e é que ela comete o adulto jovem na sua fase produtiva da vida, o primeiro impacto é em relação à empregabilidade, né? Quando essa pessoa ela tem o diagnóstico da patologia, muito provavelmente ela foi exposta a alguma situação de estresse, ou é um recém-trabalho, ou acabou de concluir uma universidade, entrou no vestibular, teve uma separação, algum momento que desencadeou essa doença. E se a gente for pensar no mercado de trabalho, eu acredito que hoje seja aí o maior impacto, porque tem sintomas que eles não são aparentes, como, por exemplo, a perda de sensibilidade, os formigamentos, a fadiga ao menor esforço, né? Os sintomas de ordem cognitivo, a falta de atenção e memória. Como isso não é aparente, essa pessoa vai ter uma queda na sua produtividade e, consequentemente, pode perder seus empregos, né? Ou ela pode não conseguir ingressar no mercado de trabalho. Do ponto de vista motor, né? Quem é acometido por esclerose múltipla e está numa fase de surto pode ter ataxias, que são os tremores involuntários. Isso pode sugerir quedas. Essas pessoas podem ter o que a gente chama de pé equino, é quando o pé fica sem sustentação, então ela arrasta o pé. Essa pessoa ela pode ter
uma fala prejudicada, a deglutição, né, esse processo de engolir prejudicado, então ela pode ter sufocamento, engasgamento. Então, tudo isso são sinais que a gente vai tratar com uma equipe multidisciplinar, através daquilo que a gente chama de neuroreabilitação. É devolver funcionalidades para que essas pessoas possam garantir mais tempo aí de forma independente. Outra questão importante dentro dessa história é eu falei de idosos, né? Você falou que não, desde o começo você está dizendo que não é exclusiva. É possível que a doença se manifeste em crianças, né? Ou é mais comum a descoberta feita na vida adulta? Acho que parte dessa pergunta você já me respondeu, né? Eu queria falar sobre esclerose em crianças, se é possível, se é comum. Sim. Infelizmente é possível. Aqui no Brasil a gente não tem ainda o número exato, as pesquisas estão ainda em evolução, mas a gente estima 200 crianças aqui no Brasil já com diagnóstico concluído de esclerose múltipla. Isso realmente é um grande problema de ordem social geral, porque, primeiro, o nosso protocolo de tratamento disponível no SUS não recepciona a forma pediátrica. Então, dentro do nosso arcabouço aí de tratamento de medicamentos, a gente não pode incluir essas crianças para o tratamento de medicamentoso, né, através do SUS. No segundo momento, é que essas pessoas não vão poder, talvez, trabalhar, e, portanto, não vão contribuir, e, portanto, não terão aí uma previdência, algum tipo de renda em razão do seu próprio trabalho. O que a gente espera é que a gente consiga tratar essas crianças de uma forma tão eficiente que elas não tenham nenhuma sequela e que elas possam ter uma vida muito próxima do normal, né, e consigam integrar aí os seus roles sociais para que a gente não consiga ter nenhum prejuízo, principalmente na questão renda, né? Porque a gente sabe que aí os pais acabam envelhecendo e quem cuidaria dessas crianças? É uma preocupação bastante importante. Outra questão existe uma cura para a esclerose múltipla? Como que é feito o tratamento de uma maneira geral? É um tratamento que a pessoa vai ter que fazer o resto da vida? É possível a pessoa voltar a ter todas as atividades normalizadas? Como estão os tratamentos aí, de uma maneira geral? Então, a gente tem os tratamentos, globalmente, em todos os países, né, a gente tem uma associação internacional que chama MSIF, a qual a ABEM é filiada, e aí eles têm um grupo seleto de algumas associações no mundo, que também a gente faz parte, que é a Progressive Alliance, que é um grupo que pesquisa a cura da esclerose múltipla. Infelizmente, a gente ainda não alcançou esse resultado tão esperado, que é ter a cura para todas as pessoas. O que a gente consegue é, com medicamento e reabilitação, manter essa pessoa independente e ativa, né? Então, a gente hoje tem alguns medicamentos que são considerados todos de alto custo, são dispensados gratuitamente pelo SUS. Aqui no Brasil, a gente tem um protocolo bastante extenso aí com os medicamentos. Ele não é o melhor e nem o mais eficiente modelo, mas é um modelo que existe e que a gente tem que se socorrer. Inclusive, nesse momento, está acontecendo 2 consultas públicas para a inclusão de um novo medicamento e para o reposicionamento de um medicamento que já está no protocolo, mas ele só é fornecido para o paciente já em 4ª linha, depois que ele apresentou falha terapêutica de todos os outros. O que a gente espera é que, com a associação dos medicamentos mais a reabilitação, a gente consiga aí uma vida muito próxima ao normal. Bacana saber disso, né? Quer dizer, é possível, então, ter uma vida normal. E a pessoa, rola algum tipo de dependência durante a esclerose? A pessoa, por exemplo, que mora sozinha, por exemplo, ela vai precisar de ajuda de outras pessoas, vai precisar fazer fisioterapia além da medicação. Como que se desenrola essas 2 questões que eu levantei?
Então, a esclerose múltipla é uma doença muito particular, né? Ela se manifesta de formas diferentes em cada um dos indivíduos, como todas as doenças de ordem neurológicas e crônicas. Então, muitos pacientes, eles vão ter surtos, vão ter sequelas um pouco mais sensíveis ou sequelas não tão sensíveis e vão conseguir ter a sua independência. Alguns pacientes, eles têm um comprometimento bastante importante, e esse comprometimento acarreta aí na necessidade do auxílio permanente de um cuidador. Isso é bastante comum acontecer, a gente tem bastante paciente na ABEM hoje em situação de total dependência, alguns até acamados, ou que já estão em fase restritos a leitos, é possível isso acontecer. Não é o regular, né? Depende de quando essa pessoa teve o diagnóstico, lembrando que quanto mais cedo eu tenho o diagnóstico, mais cedo eu trato, menos sequelas instaladas eu vou ter, né? Geral, se a gente for dar, até não tem nenhum estudo, tá? Eu estou falando da nossa experiência do dia a dia. Aqui no Brasil, principalmente, a gente vê que os pacientes com mais idade, que teve o seu diagnóstico mais tardiamente, são os que têm lesões mais complexas e acabam precisando mais aí de auxílio de terceiros. Assim como a gente tem jovens recém-diagnosticados, já numa fase bastante importante de evolução da doença. Então, são universos muito particulares, cada um vai ter uma resposta aí ao tratamento. Vale lembrar que o autocuidado é importante, eu ter uma conversa aberta com o meu médico é importante, eu fazer a reabilitação é importante, e o mais importante é eu tratar minha cabeça, né? Porque quanto mais a gente resiste à doença, quanto mais a gente tem essa exposição de contenda, né, com a esclerose múltipla, mais isso vai me trazer prejuízos em toda a estrutura do corpo. Então, a gente recomenda o acompanhamento psiquiátrico, a gente recomenda o acompanhamento com psicólogo, com terapias, para que a gente possa aí, devolver o equilíbrio emocional também para essas pessoas. A Covid-19, ela pode, o fato de os hospitais estarem cheios aí de pacientes, está com prioridade para pacientes com Covid, né? Pode retardar aí o diagnóstico? Isso tem acontecido? O que vocês têm percebido no dia a dia aí, nesses 4 meses e pouco aí de pandemia, pandemia. De emergência sanitária? Realmente isso para a gente é um dado e uma informação bem, bem complexa. Existe uma campanha global, inclusive a ABEM faz parte. Eu convido vocês a entrarem nessa pesquisa que está no nosso site, no abem.org.br, que a gente está levantando dados de quantos pacientes no mundo com esclerose múltipla foram acometidos também pela Covid e quais as sequelas que a gente teve aí na relação medicamento de alto custo, porque esses pacientes muitas vezes são imunossuprimidos, né, porque tomam medicamentos bastante agressivos, então ficam com seus organismos mais debilitados, e como que a Covid impactou na vida dessas pessoas. Como tudo é muito recente, a gente não tem ainda um estudo conclusivo a respeito um desfecho dessa pesquisa, mas tão logo a gente tenha concluído, a gente vai colocar à disposição de todos. O que a gente tem observado realmente há um certo receio dos pacientes, primeiro, ou irem para fazer as suas reabilitações, que deveriam fazer, ou irem buscar os seus medicamentos de alto custo. Então, tem muitos pacientes que não tomaram o medicamento porque ficaram com medo de ir buscar o medicamento, porque geralmente eles são ofertados nos dispensários públicos, ou numa rede hospitalar, ou numa farmácia de alto custo, e não queriam ter contato, né? E quais são as orientações, inclusive em nível global, que a gente tem feito? Que para essas pessoas devem tratar a sua doença de base, que o mais importante é tratar da sua esclerose múltipla. Se você se mantiver com uma alimentação, mantiver imunologicamente saudável, a gente pode, ninguém está descartado de ter a Covid, mas ela pode não ser tão agressiva. O que a gente pede é para que não deixem de realizar seus tratamentos. Na questão diagnóstico, realmente, a gente teve aí um déficit, né, na questão das ressonâncias magnéticas. A gente tem recebido alguns e-mails de pacientes que não têm conseguido acesso
aos exames e, portanto, não conseguem fechar o diagnóstico e, consequentemente, não conseguem ingressar nos programas de tratamento do governo. A outra questão importante é quando é necessário procurar a ajuda médica. Então, antes do diagnóstico, quando a gente apresentar alguns dos sintomas de ordem neurológica que possa sugerir uma doença autoimune na característica das neurológicas, a gente fala, se a pessoa tem uma fadiga muito grande, ao mínimo esforço, a menor exposição ao calor, e não é um cansaço ou uma preguiça, é uma indisposição que a pessoa não consegue realizar as atividades mais simples do dia a dia, tomar um banho, pentear o cabelo. Essa é uma característica muito forte da esclerose múltipla, que é a fadiga. O segundo sintoma que a gente observa muito são as quedas. Então, muitos pacientes reportam para a gente que caía muito na adolescência, ou que não tem equilíbrio, não conseguiam andar de bicicleta, ou que ao dirigir tinham vertigens, a vista turva, né? Começaram a enxergar as coisas de forma dupla, e isso tudo sugerem aí uma inflamação, uma desmelinização, e, portanto, pode ser uma esclerose múltipla. Qual que é a importância de nós termos um mês inteiro para a discussão dessa questão? Quantos brasileiros são atingidos? Qual que é o potencial de brasileiros a ser atingidos nos próximos anos? Então, a gente estima aí, o número que a gente tem, que é o número oficial, seriam uns 35 mil. Como a gente tem no Brasil um problema de subdiagnóstico, ou seja, vamos lembrar que o Brasil é um continente, então tem lugares que a gente não tem sequer energia elétrica, quanto mais um aparelho de ressonância magnética para acesso e confirmação de um diagnóstico. Então, a gente estima 55 mil brasileiros hoje acometidos pela esclerose múltipla. E numa progressão a cada 5 anos, aí, um incremento de 1.000 a 1.500 pacientes aí com esse diagnóstico. Ou seja, a gente está falando de pelo menos 6 mil brasileiros nos próximos 5 anos ingressando aí nesse diagnóstico. Na ABEM, a gente tem estado assustado, lembrando que a ABEM está na capital do estado de São Paulo, embora a gente tenha atuação em nível Brasil, a nossa sede fica em São Paulo, a gente recepciona na nossa sede cerca de 25 novos pacientes por mês. Então, é muita gente, né? Recém-diagnosticado, e pessoas cada vez mais jovens, de 18, 17 anos de idade, e o impacto que isso vai ter nos próximos anos é avassalador. Então, a importância da gente ter um mês dedicado à conscientização é que a gente possa incidir nas políticas públicas de forma a trazer políticas melhores para o diagnóstico, melhores para o tratamento, e lembrar que tratamento não é só dar um medicamento para essas pessoas, é a gente conseguir dar o acompanhamento necessário, e esse acompanhamento se dá com neuroreabilitação, que envolve fisioterapia, psicologia, um acompanhamento do médico da família, entender esse contexto familiar, porque esse paciente é crônico, ou seja, ele não vai ter cura e ele vai ter uma progressão, uma evolução dessa doença no decorrer dos próximos anos. Então, a família tem que estar preparada e tem que ter um altruísmo para poder auxiliar esse paciente. Então, tudo isso, esse mês de conscientização, é esse alerta, né? Essa luzinha acesa, é o sinal vermelho piscando para que as autoridades possam compreender melhor a necessidade dessas pessoas, para que a sociedade possa fazer uma releitura dos seus comportamentos, para que as famílias possam compreender melhor os seus entes que sofrem, então, de uma doença como a esclerose múltipla. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele está preparado hoje para atender, né, para fazer o diagnóstico de esclerose múltipla? Olha, eu sou uma defensora do SUS e eu acredito bastante. Eu acho fantástico. Ó. Vamos defender o SUS aqui. Não existe país com mais de 100 milhões de habitantes no mundo que tenha um sistema único de saúde, gratuito, restrito, amplo, universal, funciona, integral. integral. E assim, a gente fala mal do SUS hoje no nosso país, sendo que
Eu morei nos Estados Unidos e na Espanha, né, e tal. A Espanha é um país menor. Os Estados Unidos não tem um sistema como o SUS, são 300 milhões de habitantes. Você tem que Não pagar, as tem. pessoas se endividam, né? Quando tem um problema, elas se endividam. Não tem isso na China, não tem na Índia, não tem na Rússia, na Indonésia, que tem mais de 100 milhões de habitantes. Então, assim, vamos levantar as mãos para o céu e preservar o SUS e garantir a melhoria do serviço do SUS, né? Muita gente reclama, demora e tal, mas funciona, né? Então, assim, eu também sou um amplo defensor do SUS, acho fantástico o trabalho, acho os profissionais que trabalham com o SUS fantásticos, é uma missão. Enfim, eu só sou elogios para o atendimento do Sistema Único de Saúde Sim, hoje no nosso país. e eu acho assim que eu que milito nessa área do direito, que é essa área do social, e eu tive a oportunidade de conhecer gestores no SUS, de conhecer ministros, de conhecer pessoas ligadas, e todo mundo tem uma paixão especial em cuidar desse sistema que realmente é especial. A ABEM compõe a coordenação do Comitê Latino-Americano, e assim, os nossos irmãos aqui da Latinoamérica, eu nem vou falar da Latinoamérica, da América do Sul, estão anos-luz atrás da gente na questão de atendimento e acesso à saúde. Então, hoje, é óbvio, a gente tem algumas precariedades, o protocolo que hoje tem disponível para tratar esclerose múltipla não é o melhor, né? Se a gente comparar os que a gente tem em outros países, a gente ainda precisa aprimorar a nossa forma de cuidar dessas pessoas, mas se a gente fizer uma relação, né, oportunidade e conveniência, realmente a gente tem uma assistência positiva. Então, assim, o SUS está preparado para atender a pessoa com esclerose múltipla. A gente tem hospitais referências no Brasil, praticamente em todas as capitais. A gente tem médicos referências em esclerose múltipla. Então, esses médicos, eles são super... são pessoas, assim, realmente especiais, que dedicam as suas vidas a poder estudar a doença, né? Estudar a esclerose, a estudar melhores formas de tratar essas pessoas. Eu vejo esses médicos indo para congressos internacionais, buscando tecnologias, atuando junto com muito próximo das associações de pacientes, para que a gente possa ter o melhor tratamento disponível para essas pessoas. Então, hoje o SUS, além do diagnóstico, né, ele também fornece o medicamento. O que falta no SUS, que daí entra lá na atenção básica, na atenção primária, seria a reabilitação propriamente dita. A gente tem alguns centros super nota 10, como o Sara Kubitschek, a rede Luci Montoro, que são redes que a gente tem que referenciar. Mas, infelizmente, não consegue atender todo mundo, o acesso é muito pequeno e atende várias patologias, não só esclerose múltipla, e a gente também não pode vir aqui querer exclusividade, não é isso, né? A gente quer que essas pessoas consigam ter um acesso e um tratamento especializado. Então, hoje, talvez a minha crítica aqui fique na melhor, de ter uma diretriz ou uma política de como cuidar dessa pessoa com esclerose múltipla. Nós estamos quase terminando o programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, né, sobre o diagnóstico, sobre esse mês da esclerose múltipla. Queria que você deixasse aí uma mensagem final, alertando para a doença, para os primeiros sintomas e de uma forma geral. Ótimo. Então, assim, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui é que hoje no Brasil a gente tem 49 associações de esclerose múltipla, dedicado aí à informação. Então, se você está em algum dos estados do Brasil, se você não estiver aqui em São Paulo, procure uma associação regional. A BEM tem feito um trabalho fantástico de fortalecimento dessas associações regionais. A gente nutre com informação, com material técnico, com instrução. Busque informação, hoje a gente tem uma ferramenta importantíssima que é a internet, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem os canais de comunicação dessas associações. Então, a ABEM tem um Instagram, tem um Facebook, é a ABEM Oficial, né? A ABEM com M de Maria no final. E tem um site onde vocês podem buscar informação. E o que eu quero dizer é o seguinte: se tiver alguns dos sintomas, como eu falei agora, eu tenho alguns tremores, eu tenho uma fadiga excessiva, eu tenho uma visão turva, uma visão dupla, eu caio muito, procure um neurologista. Você pode ter uma sequela, uma lesão de ordem neurológica, que pode não ser uma esclerose múltipla, mas que deve ser observada.
30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. A gente escolheu essa data, e essa data ingressou no calendário oficial em 2006 por uma lei federal, porque é o dia do aniversário da fundadora da ABEM, da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a senhora Ana Maria Levi, que era uma paciente de esclerose múltipla, já faleceu, e a gente, em homenagem a ela, colocou essa data no calendário oficial para a gente lembrar da primeira mulher, né, há mais de 40 anos atrás, ingressou numa atividade de militância aí para ter a garantia de melhor tratamento e da defesa dos direitos das pessoas com esclerose múltipla aqui no Brasil. Tá certo, muito obrigado aí pela participação. Nós gostaríamos aí de agradecer a Sumaia Afif, que é diretora jurídica responsável pela área de relações governamentais da ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Lembrando que o mês de agosto é agosto laranja, de combate à esclerose múltipla, mas não só o mês de agosto, né? É uma simbologia. A esclerose múltipla se combate todo ano, são 35 mil brasileiros diagnosticados, a estimativa de vocês é 55 mil. Então assim, é importante nós falarmos sobre isso sempre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Eu que super agradeço essa oportunidade de estar próximo de vocês, de poder levar essa informação e de trazer vocês para conhecer um pouquinho do nosso trabalho aqui na instituição. Tá certo. Obrigada. E o Alesp Conecta de hoje, obrigado a você. E o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.